Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Que bom, né? Estarmos aqui mais uma vez e podermos ter esse privilégio de estudarmos juntos a palavra do Senhor. E que alegria no dia de hoje, quando depois de 17 lições, na verdade essa é a 17ª, estarmos chegando aí então, hoje é o último estudo, pelo menos nesse período, do livro de Apocalipse. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos por tudo quanto o Senhor tem nos permitido viver até aqui. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra e principalmente de vivermos a Tua Palavra. Porque quando estudamos, somos despertados, somos incomodados a procurarmos a ter uma vida de acordo com o que a Tua Palavra diz, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Toma a cada um de nós, ó Deus, no estudo desta lição e que mais uma vez possamos aprender com as Sagradas Escrituras. Quero mais uma vez aqui te rogar que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo nos conduzir nesta lição também. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, muito bem. Chegamos então aí a nossa lição de número 17 e a lição de hoje, ela está baseada no último capítulo, né, no capítulo 22 de Apocalipse, do verso 6 ao verso 21, e a gente tem como título sugerido pela revista A Bela Apocalipse, a bela conclusão de Apocalipse. A bela conclusão de Apocalipse. Bom, a gente chega então ao último texto, né, desse livro maravilhoso e revelador que a gente aprende a amar também, apesar das palavras dele serem tão reais, né, e às vezes até soarem um pouco como duras para nós, mas é a realidade. E que bom que o Senhor levou João a escrever, revelou a João todas essas coisas para que ele pudesse escrever e nós pudéssemos então ler, ouvir e podermos também aprendermos com ela. Como é bom, né, nós estudarmos aí a palavra, como é bom nós estudarmos a Bíblia. E quando a gente chega hoje então aí ao último texto, ao último capítulo, a gente pode parar um pouquinho e voltar e lembrar que nós vimos, né, durante esse estudo todo a revelação de muitas coisas que, na verdade, apontam para a volta de Jesus. O livro de Apocalipse, que significa revelação, todos os seus textos eles vão indicar ou eles vão nos direcionar para o anúncio e o preparo para a volta de Jesus. Nós vimos aí então as 7 cartas, né, as 7 igrejas da Ásia, como que numa representação de todas as outras igrejas, falando dos problemas, das dificuldades, dos erros e também dos acertos,
cartas essas que foram enviadas aos representantes da igreja, ou sejam, os pastores, para que esses pudessem, então, estar levando as suas igrejas e alertando as suas igrejas quanto à necessidade de procurar trilhar o caminho da palavra do Senhor, de estar seguindo, né, aquilo que a palavra diz. Vimos também a visão do trono, vimos depois os 7 selos com os seus significados, com as suas situações, assim como as 7 trombetas e as 7 taças também. Vimos ainda a queda e a derrota do mal, né, de Satanás e de todo um sistema usado por ele para poder fazer com que as pessoas se desviassem, né, do caminho do Senhor, e o mal, nós pudemos ver então a queda dele, e vimos ainda na última lição a respeito da cidade santa nova Jerusalém. E que coisa linda, né? Que imagem linda a respeito da Nova Jerusalém. Né? A gente fica, às vezes, até meio que sonhando um pouco com isso, né? De tão maravilhoso que é. E hoje, então, nós vamos ver a conclusão desse livro. Bom, vamos então ao nosso texto, e aí eu queria hoje ir lendo o texto, e aí a gente vai lendo e a gente vai falando a respeito do texto, lembrando que a gente está com a nossa lição baseada no capítulo 22, a partir do verso 6 até o último versículo, ok? Vamos então ao nosso texto, a partir do verso 6. Diz assim: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O texto, na verdade, aqui começa com uma afirmação, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E isso porque fiel e verdadeiro, irmãos, também é o Senhor da palavra, o nosso Deus. E aí nós vamos encontrar, inclusive também na Bíblia, como que de uma forma para reforçar ou para enfatizar essa questão dessa fidelidade, dessa verdade da palavra, não só de Apocalipse, mas de todos os textos bíblicos. Outros textos na palavra que vão nos trazer isso. Em Deuteronômio 6:6, nós encontramos que e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós vamos encontrar ainda em Deuteronômio 32:47, que diz: Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Isso falando da palavra, queridos. Isso falando da palavra de Deus. Em Salmos nós vamos encontrar: as palavras do Senhor são puras,
Salmo 12, versículo 6. E Mateus 4,4 nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esta palavra que foi revelada a João para que ele escrevesse, ela é também, assim como os outros textos, fiel e verdadeira. O Senhor se revela através da sua palavra. Ele se deixa conhecer através da sua palavra. No verso 7, nós temos ainda uma outra afirmação também, que diz: venho sem demora. Na verdade, o tempo do Senhor não é contado como o nosso. Ele é fiel e ele cumpre o que diz. E o nosso tempo, né, a gente às vezes fala, poxa, mas a palavra diz que o Senhor vem sem demora e já se passaram X anos, já se passou o tempo tal. Mas a verdade é que o tempo do Senhor não é contado como o nosso. E por isso, a própria Bíblia já vai nos dizer de que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E quando o Senhor diz que vem sem demora, na verdade, ele não está dizendo que vem sem demora para que a gente fique ansioso, mas sim para que nós nos preparemos para a sua volta e não sejamos, digamos, pegos de surpresa. Nós vamos encontrar ainda no verso 7, bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras. Ou seja, mais que feliz é aquele que guarda as palavras do Senhor. Esse guardar aqui significa aceitar por completo e sem restrições o conteúdo do livro. É também obedecer, praticar e observar. As palavras de Apocalipse, e por que não dizer de toda a Bíblia, né? Mas especificamente aqui de Apocalipse, não foram escritas para satisfazer a nossa curiosidade quanto às últimas coisas, mas para que nós pudéssemos, para que nós possamos, na verdade, nos preparar para aquele grande dia, né? Nos prepararmos para aquele grande dia. Na verdade, a gente pode até abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: quando você tem a sua casa e você sabe que vai receber alguém na sua casa e que é uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você há algum tempo já não vê, o que é que geralmente você faz quando você sabe que essa pessoa vem? Você procura dar o melhor para aquela pessoa na sua casa. Você procura deixar a sua casa mais confortável, limpa, procura fazer alguma coisa para que aquela pessoa possa lanchar ou almoçar, não sei, dependendo, né, do tipo da visita, da hora, né, na verdade. E você faz tudo para agradar. Agora, quando a pessoa chega de surpresa, você não está preparado, e aí às vezes você fala, puxa vida, não tenho nada para oferecer para essa pessoa. Nossa, a visita chegou e eu não tinha sequer limpado a casa ou mesmo posto em ordem as coisas. Então, quando a gente vê a palavra dizendo que Jesus vem sem demora e de que nós devemos guardar, então, essas palavras, a gente tem que estar procurando estar, na verdade, preparado para aquele grande dia. A nossa casa tem que estar arrumada. A gente tem que estar com tudo sempre direitinho, justamente para que, quando o Senhor voltar, ele nos encontre preparados.
A gente já viu, inclusive, alguns textos bíblicos, né, que vão falar justamente sobre isso, né? Sobre a vinda de um noivo e quando pega, às vezes, a sua noiva despreparada, sem a sua lamparina acesa, né, num texto que a gente já viu na Bíblia. Então, nós precisamos estar preparados. João, na verdade, foi a testemunha escolhida pelo próprio Deus para ver e ouvir sobre a revelação, né, a respeito das últimas coisas, a respeito do que ele deveria descrever. E é interessante o texto aqui, né, quando diz que João se prostra diante do anjo que traz essas informações para ele, para adorar ao anjo. E ele então é, digamos, repreendido e orientado também pelo anjo a adorar somente a Deus. O anjo ainda diz que, assim como João e todos os profetas, e eu e você, ele também, o anjo, é apenas um servo. E servo não merece ou não tem que ser adorado. Não é? Servo tem que servir. Servo tem de fazer aquilo que foi dado a ele como missão para que ele pudesse fazer. E, infelizmente, não só na época de João, mas ainda nos nossos dias, e principalmente nos nossos dias, nós vemos muitos que adoram, né, ou procuram adorar anjos e homens principalmente, e deixam de adorar ou querem adorar em paralelo aquele que é o único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Precisamos estar atentados para isso, porque assim como o anjo alerta a João, também está alertando a cada um de nós nos nossos dias, em meio a nossas situações, a nossa vida, a não buscarmos adorar os servos. Pessoas que adoram líderes espirituais, pessoas que dizem, olha, a oração de fulano, ela é poderosa. E pessoas que às vezes viajam distâncias enormes para estarem perto daquele ou daquela que eles entendem ser alguém que tem um poder absurdo dado por Deus para fazer isso ou para fazer aquilo. E aí trocam o gosto ou a admiração justamente pela adoração. E isso é um grande erro de cada um de nós. E aí o anjo, então, diz a João, não, eu só sou um servo igual você. A adoração tem que ser ao único que é digno, ele, o Senhor. Seguindo aí, então, o texto, nós temos verso 10 agora em diante, até o 13, que diz o seguinte, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Receber glória, honra e... Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Não, tá. Eu tinha me perdido aqui no que eu tinha anotado aqui. Esse livro, na verdade, né, ele ainda não deve ser selado assim como foi a instrução quando a gente lê Daniel, no último texto de Daniel, Daniel é orientado então
a selar o seu livro, e aqui João é o contrário, é orientado a não selar este livro, pois o tempo ainda está próximo. Os leitores do tempo de João, ainda nós também, precisamos crer e observar, na verdade, os sinais da vinda do Senhor. Os sinais estão em todo o tempo e a cada dia se cumprindo mais e mais e mais e mais e mais e mais. E nós vemos que essa palavra é certa. O tempo está próximo. E o texto ainda vai nos dizer de que todos nós, todos, sem exceção, seremos julgados, justos ou injustos. Cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras, segundo aquilo que fez, segundo aquilo que creu. E nós vemos aqui também a reafirmação, né, lá no verso 13, a reafirmação da eternidade de Cristo. Ele é desde sempre. Ele é o princípio e ele é o fim. Ou seja, não existe uma limitação para a existência de Jesus. Nós vamos ver de que existem grupos ainda nos dias de hoje que não acreditam de que Jesus, o Filho de Deus, já veio. Outros ainda não creem de que Jesus seja o Filho de Deus. Outros, enfim, fazem uma bagunça, uma salada danada, mas Jesus está na sua palavra afirmando que ele é o princípio e o fim. Ele está desde o início e ele estará para sempre também. E aí, voltando agora aqui ao nosso texto, verso 14, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós vemos aqui também a reafirmação da eternidade de Cristo, né, antes que a gente leu, né, a respeito da reafirmação, como falei, da eternidade de Cristo. E agora a gente encontra também, a partir do verso 14, a última das 7 bem-aventuranças de Apocalipse. Na cidade celestial, né, depois dos portões da cidade celestial, por onde todos os salvos entrarão, não é aceitável, não é possível, não tem como entrar contaminação, erro, idolatria, mentira, impureza ou qualquer outro tipo de pecado. Né? A gente às vezes fica fazendo um ranking, né, de pecado. Esse é um pecado grande, esse é um pecado enorme, esse é um pecadinho. Esse nem pode ser considerado pecado. Mas a transgressão das leis do Senhor, não importa, é pecado. E Deus não faz classificação disso. Obviamente que, como o próprio texto diz, impureza, feitiçaria são tipos de pecado, mas não que um seja maior do que o outro. E para estar limpo e poder ter direito, então, como o texto diz, a árvore da vida e entrar pelos portões da cidade celestial, é necessário estar limpo e com as vestes lavadas.
lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sangue de Jesus é que nos purifica de todo e qualquer pecado. O que acontece às vezes é que as pessoas acham de que não, Jesus fez o sacrifício dele, foi lá e derramou seu sangue precioso, então isso aí é suficiente. Não, nós também temos a nossa parte, nós também temos de fazer a nossa parte. Não podemos dizer de que a nossa natureza pecaminosa é que faz com que nós façamos isso ou aquilo. Não podemos pensar assim. Temos de pensar sempre em como eu, como você, podemos buscarmos cada dia mais e mais nos santificarmos para estarmos preparados para a volta do Senhor. É isso que nós precisamos estar todo o tempo pensando, em estarmos limpos, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus, ele é o começo e o fim, ele é antes e depois de Davi. Ele é a raiz e a geração de Deus. Ele compõe toda a história também. Ele, Jesus, é a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, a luz do mundo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve também diz, vem. Todos dizem, vem. Este deve ser o nosso desejo, nosso objetivo, nossa oração. A água da vida ainda está disponível para todo aquele que tem sede, ainda existe o tempo de beber desta água. Ainda existe esse tempo, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos, como já disse, estarmos buscando em todo o tempo, estarmos preparados. E enquanto o Senhor ainda não vem, nós precisamos estar nos preparando e ainda existe o tempo de bebermos dessa água, né? Provarmos desta água. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, irmãos, que eu falei do texto que está escrito, mas eu não li aqui. Deixa eu só ler para a gente poder voltar, para poder ficar direitinho. Eu pulei aqui nas minhas anotações e eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só encontrar aqui onde é que eu estava. Nós já tínhamos lido aqui, ó. Vou voltar aqui, tá? Rapidinho, no verso 14, que a gente já leu, mas vamos voltar aqui para a gente poder seguir. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Aí vem agora aqui então, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Né? Que foi o que eu falei agora há pouco, né? A respeito desse texto. Jesus, ele é o começo e o fim, ele é antes e depois de Davi, ele é a raiz e a geração de Deus. Ele compõe toda a história do início ao fim. Ele também é
a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, a luz do mundo. E como eu disse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva de Cristo, irmãos? Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. E a igreja também diz, vem. Vem, Senhor, vem. Mas o texto ainda vai nos afirmar de que temos ainda a água da vida, a água disponível para que nós possamos saciar a nossa sede nele. Ainda há tempo de bebermos essa água, mas a gente sabe de que a ação não é só da parte de Deus, é da nossa parte também e principalmente. Nós precisamos estar dispostos a bebermos dessa água. Nós precisamos estar dispostos a buscarmos a Deus em todos os tempos, em todo o tempo, em adorá-lo, em servi-lo, né? Em estarmos prontos. Então, essa coisa, o trabalho, vamos dizer, né? Ele não é só de um lado, não existe ação só de um lado, existe ação de todos os lados. Deus enviou o seu Filho para que morresse pelos nossos pecados. Precisamos aceitá-lo como nosso Salvador e nos prepararmos, então, para a sua volta. Mas vamos seguir. Verso 18 e 19, agora sim vou ler aqui o texto primeiro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Verso 18 e 19, tá, irmãos? A água da vida, como eu falei, ainda está disponível. E aqui a gente vai ver que as palavras do Senhor, elas não podem e nem devem ser alteradas, né? Por mais que eu queira acrescentar uma vírgula, fazer qualquer tipo de observação, a própria palavra já está dizendo de que isso não deve ser feito. E aí, trazendo para os nossos dias, nós temos hoje pessoas que dizem que a Bíblia está ultrapassada, que foi escrita em outro tempo, que muita coisa mudou e por aí vai. Mas a própria palavra nos alerta aqui justamente quanto ao tentar alterá-la. A palavra do Senhor, ela é perfeita e única como Ele é. Nós não podemos estar pensando de que, não, a palavra de Deus já... Eu posso colocar uma vírgula aqui, posso acrescentar um pedacinho aqui. Não, porque eu descobri que tem uma palavra que se encaixa melhor. Não, não, não e não. Obviamente, a gente sabe de que nós temos versões bíblicas, né? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita em duas línguas, né? Foi escrita em grego e em hebraico, mas que aquela cultura tem palavras também que uma palavra que tem mais de um significado, e a gente vai encontrar realmente algumas dificuldades, né? Como quem traduziu a palavra encontrou, sim, algumas dificuldades em tentar traduzir o mais fiel possível. Mas isso não quer dizer de que a palavra de Deus possa ser alterada, não é? Ela pode ter um melhor entendimento ou mostrar mais de uma palavra em termos de significado, mas não pode perder a sua essência nem o seu sentido,
O que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. O que a palavra diz a respeito do Antigo Testamento, dos profetas, da criação, e também no Novo Testamento a respeito de Jesus e a respeito também dos apóstolos e a respeito da volta de Jesus. Isso não pode, não deve, de maneira nenhuma ser alterada. Ele vem sem demora. O Senhor está vindo. E aí a gente vai encontrar, então, lá no último verso, aqui, o texto onde diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O livro, na verdade, ele é encerrado, né, com uma bênção, né, onde diz que a graça, ou seja, o favor imerecido do Senhor, esteja com todos. E nós precisamos, irmãos, realmente crermos nisso, né, e recebermos isso. Este é, sim, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas o Senhor derrama a sua graça, né, sobre cada um de nós e todos os dias. O Senhor, a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a todo instante, o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem, quando nos prostramos diante dele, nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor nos perdoa e nos dá uma nova chance de recomeçarmos. Mas um dia isso não vai mais ser possível. O Senhor vem e nós precisamos estar preparados. Esta é a graça do Senhor que Ele deixa conosco, né? E é lindo esse texto que diz que a graça do Senhor, ou seja, o favor imerecido do Senhor, não é o favor imerecido de qualquer outro, mas do próprio Deus, do próprio Criador. E aí, assim, a gente também encerra aqui o estudo de Apocalipse, dessa vez, né? Porque pode ser que mais lá na frente nós voltemos a estudar Apocalipse, mas dessa vez aqui, dessa parte, nós estamos encerrando hoje. E o meu desejo, a minha oração é de que nós estejamos prontos para a volta do Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Ele vem em breve, sim, ele vem. Mas eu e você também podemos ser chamados à sua presença ainda hoje. E aí, estamos preparados? Estamos prontos? Como está a minha vida e a sua vida? Como está o meu proceder e o seu proceder? Como nós temos vivido essa oportunidade, o que temos feito, né, desta oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Que estejamos preparados. O Senhor vem e vai ser lindo quando pudermos, então, todos juntos estarmos na mansão ou nas mansões celestiais. E que o Senhor, assim, nos abençoe. Na próxima semana, nós vamos iniciar um novo estudo. Então, prepare-se e até o nosso próximo encontro. Só para lembrar aqui que estamos trabalhando, né, e estamos orando também para nossa volta ao presencial. E enquanto isso não acontece ainda, continuemos aqui não deixando de estudar a palavra, tá bom? Deus a todos abençoe e tenham um excelente dia na presença do Senhor. Um grande abraço.